vou falar o que eu penso. Eu acredito muito nessa mudança, acredito mesmo, e eu acho que a base dessa mudança, a base do futuro de qualquer nação é o conhecimento. E o conhecimento, a gente não pode confundir. O conhecimento, ele precisa de informação. Então, hoje, quando você passa a ter essa informação descentralizada, é muito importante porque lá atrás a gente sofria muito para ter acesso. Então, hoje, as pessoas que querem adquirir conhecimento, elas têm fonte de pesquisa, elas têm acesso a essas informações. O que ainda me incomoda, é o que o Thiago estava falando, é que isso ainda não é sistêmico. E eu concordo plenamente. Para mim, na educação fundamental, eles deveriam aprender sobre pesquisa científica, eles deveriam aprender sobre empreendedorismo, eles deveriam aprender sobre questionar todas as coisas. Exato. E buscar essas respostas. Isso dá um ganho de tempo, né? Ele não vai descobrir com 30 anos. Exatamente. Ensinar a aprender. Então, cara, como que você faz? Porque hoje as crianças vão para a escola simplesmente para aprender aquilo e tirar nota, e não aprender o seu caminho da vida. E como eu falei lá atrás, o brasileiro sempre foi preparado, cara, para um dia crescer, virar CLT, se aposentar e viver da aposentadoria. E por que não agora mostrar, olha, existe esse caminho e isso se tornar sistêmico? Porque hoje você tem um pool de informação gigantesco. Se eu começo a instruir as pessoas e uma parte dessa população começa a realmente se aprofundar e transforma isso em conhecimento, é isso que vai mudar o mundo. E aí não só empreendedores, mas isso vai mudar as políticas, vai mudar a forma do país enxergar, vai mudar a forma de lidar com o dinheiro, vai mudar a educação financeira do país, porque essas pessoas vão questionar todos os sistemas. E aí você vai ter um gênio da tecnologia, você vai ter um gênio de finanças, você vai ter um gênio da saúde, e isso vai mudando o país, vai fazendo ele crescer. Então eu acho que a gente, eu vejo com bons olhos, eu acho que é um caminho, eu acho que essa questão de estar cada vez mais conectado nos traz e não nos limita mais ao exemplo brasileiro, mas traz do mundo inteiro, mas eu acredito que a gente ainda precisa de alguma coisa sistêmica para que isso ganhe velocidade, que acelere muito mais. A gente hoje depende muito, a gente é aquele time de futebol que tem um craque que marca, né, muito gol, mas o resto do time não joga, né? Você vê isso em vários exemplos. Se você analisar, por exemplo, o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, agora está rolando o Pan-Americano de Santiago, você vê, o Brasil é um dos países mais populosos da América. Então, quando entra num jogo, né, nos Jogos Pan-Americanos, você imagina que ele, por proporcionalidade, ele deveria estar ali em segundo, né, por aí. Não fica. A gente está em quinto, às vezes cai para sexto. Mas por quê? A gente está ali porque tem brasileiros excepcionais que, exato, apesar das dificuldades sistêmicas que o país coloca, ele ainda vai para cima. Eu estava até revendo no YouTube aí recentemente, naquele Canal 90, ele comenta, né, vários clipes daí da televisão e tal, um quadro lá do Luciano Huck, né, no Caldeirão do Huck, quando ele tinha, da Casa Velha, lá, a casa que ele reformava, enfim, quando ele reformou a casa daquele cara do boxe. Fugiu o nome aqui. Depois coloca na legenda. E, pô, o cara, os dois, eram dois irmãos, né? Ganharam prata e bronze no Pan-Americanos, ou na Olimpíada, acho que Olimpíada. E os caras treinavam em casa, sozinhos. E eles, como não tinham nem saco de socar, era boxe, eles socavam um pé de bananeira. Ganharam prata e bronze treinando nessas condições. Quer dizer, olha... Imagina a capacidade, imagina se tivesse incentivo, imagina se tivesse infraestrutura, nutricionista, fisioterapeuta, etc, etc. Quer dizer, a gente depende em todos os setores de brasileiros extremamente fora da curva. Isso vale para o mundo empreendedor, vale para o esporte, vale para o cara que começou um restaurante, vale para qualquer... São caras que, apesar, né, da esteira jogando contra, conseguem correr mais rápido e vão e fazem apesar das dificuldades. Eu acho que a gente ainda está, como nação, longe de ter um incentivo sistêmico. Isso vale para a educação, a gente não tem uma educação preparada sistemicamente para, né, fomentar essa educação que você comentou, do cara inconformado, vamos dizer, o cara que vai atrás, o cara com essa ambição, o cara que quer tirar nota 10, o cara que quer participar da Olimpíada de Matemática. São poucos. É realmente aquele cara extremamente outlier que vai e faz sozinho, né? Uma pequena história minha, quando eu era novo eu nadava, né? Eu acabei decidindo parar com 15, 16 anos. Eu cheguei num nível interessante de natação. Eu estava com 13, 14 anos, a poucos segundos do índice pan-americano. Eu treinava sozinho, porque, enfim, né, não tinha incentivo. Eu treinava na escola onde eu estudava. Eu ia para as competições sozinho. Eu dormia em chão de escola pública quando eu ia nas competições, tipo interior de São Paulo. A gente negociava lá com a federação. A gente dormia no chão de escola pública ou juntava as mesas, as carteiras e dormia em cima. Quer dizer, era essa a circunstância. Quer dizer, o cara que quer chegar no nível olímpico, César Cielo, esses caras,
ele tem que ir contra tudo isso. Ele tem que jogar, né? Não só treinar, não só tentar se alimentar, não só... Mas tudo isso contra que um cara, por exemplo, Estados Unidos, Europa, etc., não tem, né? Então, acho que sistemicamente a gente ainda está longe. E eu acho que tem um outro ponto, que é o tempo que a gente demora, inclusive, imagina dentro dessas pessoas extraordinárias, que, como a gente comentou, né, que tem essas habilidades, etc. Quantas dessas têm essa habilidade, mas nunca descobriram ou não sabem? Eu falo que é um ponto que, assim, porque se você... Para você pode ser natural, por exemplo, você é muito rápido em matemática, mas você não tem alguém para te ensinar e falar assim, cara, você é diferente de todo o resto. Muitas vezes você não vai perceber isso. E você acha que você é só mais um, e muitas vezes, eu tenho família no Ceará, lá no interior do Ceará, fui criado em ambiente, família pobre, etc. Você vê um monte de gente muito capaz, mas que ele não acredita que ele pode chegar em lugar nenhum, porque ele fala assim, não, cara, minha família inteira, a vida inteira foi assim, é esse caminho que eu tenho que seguir, então não questione e não acredita que pode ser diferente. Então eu acho que esse também é um ponto, tem muito talento desperdiçado, porque nem descobriu que era um talento. Não vê oportunidade ou não é incentivado a se desafiar. Exatamente. A partir do momento que fica sistêmico, é mais fácil de identificar, E aí a gente está falando desde atleta a empresários. Quando você pega o sistema, não que seja o melhor do mundo, né, mas pelo menos um que eu posso falar com alguma propriedade, o sistema educacional nos Estados Unidos tem seus defeitos, mas ele incentiva essa descoberta. Né? Quando você pega escolas públicas ou privadas, da primeira série até o começo ali do ginásio, a criança muitas vezes é obrigada a passar por diversas matérias. Então, tem uma escola privada do lado de onde eu moro, então eu fui ver até como funciona o currículo, só para explicar aqui. Criança entra, faz todas as matérias, né, vou chamar de core, né? Então tem lá história, geografia, sei o quê, matemática, ok. E tem um monte de matéria adicional que é eletiva, mas ele é obrigado a fazer. Então, por 2, 3 meses, a criança é obrigada a fazer, por exemplo, teatro, robótica, programação. Aí no outro ciclo de 3 meses vai fazer iluminação de teatro, coral e, sei lá, qualquer outra. Quer dizer, isso até o cara fazer os seus 12, 13, 14 anos. Depois ele tem a opção de escolher. Agora, o que você quer fazer, você escolhe. Então o cara chega com 17 anos pré-faculdade, já com uma noção. Eu gosto muito de robótica, eu gosto muito de cantar, eu gosto muito... Enfim. E quando chega na faculdade, ele ainda por 2 anos não é obrigado a escolher um estudo. Você pode, só no final do 2º ano de faculdade, dizer, olha, eu queria estudar matemática, ou eu queria estudar engenharia, o que for. No final do 2º ano, você tem 2 anos para ainda entrar na faculdade. Cara, eu vou fazer curso de criminologia, de astronomia, vou fazer... Eu já sabia que eu ia fazer economia, eu fiz matemática e ciência política também, mas nos primeiros 2 anos eu fiz criminologia, eu fiz astronomia, eu fiz história da América Latina em espanhol, eu fiz tudo que você pode imaginar que tinha lá, vou fazer. Saí com policial para fazer invasão de casa, com colete à prova de bala, tudo. Quer dizer, você entra você testa, fala, o que me atrai? Leque, né? Onde está o meu driver, né? Que você estava falando, da paixão, fazer as coisas com propósito. Você tem a oportunidade. Aqui não. Aqui eu fiz escola brasileira aqui, tive a oportunidade de fazer uma escola particular, mas assim, todo respeito, ensino medíocre. Né? Ensino geografia, história, tira nota aí. Beleza, tirei nota, ok. E eu percebi essa defasagem, como eu fiz faculdade nos Estados Unidos, quando eu cheguei no primeiro dia de aula. Eu sentei e falei, porra. E agora? Falei, peraí, eu queria fazer economia, né? E decidi também me especializar em matemática. Peguei lá, qual é a primeira aula de matemática que eu tenho que fazer? Essa daqui. Entrei, sentei, lá aqueles auditórios, né? 100 pessoas. Não tinha ninguém do major, né? Do estudo, graduação de matemática ou de economia. Falei, então, é uma coisa estranha. Por que não tem... O que você vai estudar? Eu acho que eu vou fazer história clássica. O que você acha? Que eu vou fazer filosofia. Então, por que você está fazendo essa matemática aqui, porque é obrigatório. Eu preciso ter um curso de matemática em todo o meu estudo para poder me graduar. Isso também é uma coisa que toda a faculdade faz. Apesar de você ter a sua graduação, vamos supor, a economia. Ok, mas você tem que ter 7 a 11 cursos em outras áreas. Um curso de estudo social, um curso de artes, um curso de não sei o quê, para você ter essa visão mais completa das coisas. Então, eu entrei na aula, não tinha ninguém de economia ou matemática. Por quê? Porque os caras já no colegial já fizeram esse curso básico. Eu estava ali achando que, vou aprender agora. Cheguei no Matemática 1, nossa. Integral. E eu já falei, o que é integral? Nunca ouvi falar desse negócio. O máximo que eu aprendi foi somar, dividir, fazer uma matriz lá no...
Cheguei, falei, integral, derivada, limite. Falei, cara, porra, legal. Mas só eu tava lá. Os caras já estavam 3 cursos para frente. Quer dizer, é literalmente essa defasagem, porque esse pessoal que percebeu, quero ser engenheiro, quero ser economista, já fez essas matérias no colegial, como eletiva, como estudo avançado. Essa é a diferença de educação. A gente acha aqui que a gente, estuda muito. Eu escutei isso minha vida inteira. Vida inteira. Meu primo, meu amigo, fez colegial nos Estados Unidos, fez não sei o que nos Estados Unidos, falou que as matérias são muito básicas, muito, desculpa o francês, bosta. Aí, para comparar, quando eu estava fechando a minha formação de matemática, de economia, não tinha nem ainda terminado de matemática, o pessoal que conhecia do Brasil, porque eu entrei na GV, também fiquei 2 meses antes de ir para os Estados Unidos. Falou, porra, não, porque a gente estuda isso, estuda aquilo. Aí o pessoal da Poli lá falando, não, porque, a gente estuda balística, não sei o quê. Você, economista, ainda nos Estados Unidos, você não deve aprender nem somar e dividir. Falei, cara, teorema de Green, teorema de Stokes, eu aprendi no 2º curso de economia. Matemática, eu estava em álgebra linear, álgebra abstrata avançada, discussão de termodinâmica. Quer dizer, olha a diferença. Quer dizer, aqui, para você chegar num nível desse de estudo, você precisa realmente fazer ITA para estudar, né, engenharia aeronáutica. Aí você vai ter esse tipo de estudo. Senão, não tem.